A luta e o encontro com o boitatá. A lua cheia se escondia entre as nuvens, lançando uma luz pálida sobre a mata cerrada. O vento carregava o cheiro de folhas úmidas e o som distante de corujas noturnas. O Birajara da Silva, mais conhecido como Bira, estava de pé no centro de uma clareira, cercado por 5 capitães do mato. Seus olhos escuros como a noite ao redor focavam cada movimento dos inimigos, enquanto seus pés descalços tocavam a terra fria, prontos para se mover com a destreza de um felino. Bira era um capoeirista excepcional, com um físico esculpido pelo trabalho árduo e pela luta incessante. Seus músculos, forjados pela dedicação e resistência, refletiam sua força e habilidade na arte marcial. Sua pele negra brilhava sob a luz da lua, e seus movimentos eram rápidos e precisos. Ele já havia enfrentado os capitães do mato antes, homens que caçavam escravos fugidos como ele, e sempre conseguira escapar. Mas naquela noite, algo estava diferente. A emboscada havia sido bem planejada, e ele sabia que não seria fácil sair dali. "Acha mesmo que pode nos vencer, neguinho?" provocou um dos capitães, um homem de barba espessa e cicatrizes no rosto. Bira não respondeu. Sabia que as provocações eram uma tentativa de desestabilizá-lo, de fazê-lo perder o foco. Ele respirou fundo, deixando o ritmo de sua própria respiração ditar os movimentos que viriam. Os capitães do mato começaram a avançar em sua direção, armas em punho. Facas, correntes e porretes brilhavam à luz da lua, mas Bira não tinha medo. Ele havia treinado para aquele momento a vida toda. Com um giro rápido, ele lançou um rabo de arraia, sua perna descrevendo um arco perfeito no ar. O golpe atingiu o primeiro capitão na cabeça, derrubando-o antes que pudesse sequer levantar a arma. O segundo homem avançou com uma faca, mas Bira recuou com um alágio, desviando da lâmina e em seguida desferindo um chute lateral que acertou em cheio o peito do agressor. O homem caiu com um grito sufocado. No entanto, os capitães do mato eram muitos, e Bira estava começando a sentir o peso da luta. Um deles o acertou nas costas com um porrete, e ele caiu de joelhos no chão. Antes que pudesse se levantar, sentiu uma corrente fria se enrolando em seu pescoço. Os homens o dominaram, e um deles, o líder, amarrou suas mãos com cordas grossas. "Parece que o senhor da lança foi finalmente capturado", disse o líder dos capitães, um homem alto e magro com um olhar cruel. "Vamos levá-lo de volta para a fazenda. O senhor vai querer dar uma olhada nesse aqui." Bira lutou contra as amarras, mas elas eram fortes demais. Ele sabia que, pelo menos por enquanto, estava preso. Os capitães do mato o empurraram para frente, forçando-o a caminhar pela mata, enquanto ele sentia o gosto amargo da derrota. O chão úmido sob seus pés machucados era um lembrete de que a liberdade pela qual ele havia lutado tanto estava momentaneamente fora de seu alcance. A origem do nome. Enquanto caminhavam, o líder dos capitães do mato, aquele que parecia mais esperto do que os outros, observava Bira com curiosidade. A luta havia sido difícil, e ele não podia negar que o capoeirista era extraordinário. "O Birajara", disse o líder, quebrando o silêncio. "Nome incomum para um negro. De onde veio esse nome?" Bira, apesar de estar exausto e ferido, levantou a cabeça e olhou diretamente para o homem. Ele sabia que qualquer resposta seria uma oportunidade para manter sua mente afiada, para não deixar o desespero tomar conta de seu espírito. Respirou fundo e falou com a voz firme, apesar da dor. "O Birajara significa Senhor da Lança, ou Senhor da Vara", respondeu Bira, seus olhos fixos nos do capitão. "É um nome que vem dos povos indígenas, dos antigos guerreiros que caçavam nas matas. Foi dado a mim em homenagem a alguém que nunca conheci." O líder dos capitães pareceu intrigado com a resposta. "Mas você não parece ter sangue de índio", disse o homem com um sorriso desdenhoso nos lábios. Bira manteve a calma. Ele sabia exatamente o que o capitão queria dizer. Era verdade. Ele não era indígena. Ele era negro, filho de pai e mãe negros, descendente de escravizados trazidos da África. Mas seu nome, dado por sua mãe antes de morrer, carregava um significado maior do que a cor de sua pele. "Não sou indígena", continuou Bira sem se deixar abater pelo tom de desdém do capitão. "Sou um homem negro, filho de negros, mas o nome que minha mãe me deu carrega a força de um guerreiro, de alguém que lutou pela sua liberdade. E é isso que importa." O capitão riu, um riso curto e sem humor, e balançou a cabeça.
Senhor da lança, hein? Vamos ver se essa lança vai te salvar agora. Bira não respondeu. Ele sabia que não precisava provar nada àquele homem. Seu nome era uma homenagem à coragem e à bravura, e era isso que o mantinha de pé, mesmo em situações como aquela. O encontro com o Boitatá. As horas passaram lentamente enquanto o grupo atravessava a mata densa. As árvores altas lançavam sombras longas e sinistras, e o som de animais noturnos preenchia o ar. Bira caminhava com dificuldade, mas sua mente estava alerta. Ele sabia que, em algum momento, precisaria encontrar uma forma de escapar. Seu corpo estava cansado, mas seu espírito permanecia inquebrável. Foi então que, ao chegarem a um riacho raso, algo inacreditável aconteceu. O líder dos capitães do mato foi o primeiro a parar, seu olhar fixo na água à frente. Os outros homens perplexos fizeram o mesmo. Bira, amarrado e exausto, levantou a cabeça e viu o que eles estavam encarando. Uma luz intensa e flamejante estava se movendo sobre o riacho. A princípio, parecia apenas um reflexo, talvez uma fogueira ao longe. Mas à medida que a luz se aproximava, tornou-se claro que aquilo não era fogo comum. Era uma serpente de fogo, uma criatura gigantesca que deslizava pela água como se fosse parte dela, deixando um rastro de chamas à medida que avançava. Seus olhos brilhavam com uma luz feroz, e o calor que emanava dela era sufocante, mesmo à distância. "O que diabos é isso?" perguntou um dos capitães, a voz cheia de medo. "É o Boitatá", sussurrou Bira, quase sem acreditar no que via. Ele havia ouvido histórias sobre o Boitatá desde criança, mas nunca imaginara que um dia o veria com seus próprios olhos. A serpente de fogo era uma lenda, um protetor das florestas que punia aqueles que faziam mal à natureza. Seu corpo serpenteante parecia feito de puro fogo, e seus olhos eram como duas brasas ardentes. O líder dos capitães do mato, tentando manter a autoridade, deu um passo à frente, sacando sua arma. "Não importa o que seja isso, vamos matá-lo." Mas Bira, mesmo amarrado, sabia que aquilo era um erro. O Boitatá não era uma criatura que poderia ser derrotada com armas humanas. Era uma força da natureza, algo muito além da compreensão dos homens. "Não!" gritou Bira, sua voz rouca. "Vocês não podem enfrentar isso. Ele é o protetor da floresta." Os capitães do mato ignoraram o aviso. Com gritos de guerra, avançaram sobre a criatura, suas armas em punho. O Boitatá, no entanto, não recuou. Com um movimento rápido, a serpente de fogo lançou uma onda de chamas sobre os homens. O calor era insuportável, e o grito de dor dos capitães encheu o ar. As chamas consumiram tudo em seu caminho, transformando os corpos dos homens em cinzas em questão de segundos. O líder, o último a cair, soltou um grito desesperado antes de ser engolido pelo fogo. Na confusão, Bira aproveitou a oportunidade. Mesmo amarrado, ele conseguiu se soltar das cordas que o prendiam. Seus dedos, ágeis e treinados, trabalharam rapidamente nos nós, e em questão de minutos ele estava livre. Sem olhar para trás, Bira correu. Ele sabia que lutar contra o Boitatá seria inútil. Aquela criatura era invencível, uma força da natureza que não poderia ser derrotada por mãos humanas. O único caminho era fugir, e foi exatamente o que ele fez. Seus pés descalços batiam contra o chão da floresta, enquanto ele corria o mais rápido que podia, ouvindo o som das chamas e os gritos dos capitães do mato sendo consumidos pelo fogo. O amanhecer Bira correu por horas, sem olhar para trás. Quando finalmente parou, o sol começava a nascer no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Ele estava exausto, suado e ferido, mas vivo. O calor do sol nascente tocava sua pele, e ele se sentou ao pé de uma árvore ofegante. Ele ainda não conseguia entender completamente o que acabara de presenciar. O encontro com o Boitatá parecia um sonho, algo tirado das lendas que ouvira desde criança. Mas a dor em seus músculos e o cheiro de fumaça que ainda pairava no ar eram provas de que tudo aquilo fora real. Bira fechou os olhos por um momento, deixando o som suave da floresta e o calor do sol o envolverem. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento sentia-se grato por estar vivo. O Boitatá, de alguma forma, havia lhe dado uma nova chance, e enquanto o sol subia no céu, ele sabia que sua luta pela liberdade continuaria,
Assim como a memória do encontro com a serpente de fogo permaneceria gravada em sua mente para sempre. Fim.